Germínia Pinho da Silva Góes, nascida em 23 de junho de 1928, morava em Araci, na Bahia. Em sua infância, se lembra da visita de Lampião e seus cabras à sua casa. Relato feito em dezembro de 2007 ao jornalista Fernando Tito. Meu pai era tropeiro, carregava para lá e para cá mercadorias de empresários e comerciantes. Seu nome é José Tibúrcio da Silva. Então, um bochicho começou a andar pela cidade, nas feiras, na praça, nas barbearias. Ali o assunto era bem divulgado, mais que outros lugares, e foi fazendo a barba que meu pai soube desse caso, que Lampião estava por perto e dentro de poucos dias estaria em Araci. Como estava de viagem marcada para levar e trazer mercadorias na cidade de Queimadas, não queria que minha mãe ficasse em casa sozinha e mandou que minha mãe, Marcionília Pinho da Silva, que passasse uns dias na casa do cunhado Martinho Pereira da Silva e de sua irmã. A casa ficava perto. Eu, Germínia Pinho da Silva, tinha apenas 6 meses de idade. Esses meus relatos eu ouvi da boca da minha mãe quando eu era adolescente. Minha mãe fez parte diretamente dessa história. Essa mulher foi grande em tudo. Era sábia, temente a Deus, boa mãe e boa esposa. Eu sentia que em nossa casa rondavam os anjos de Deus. Éramos abençoados. Eu era feliz e não sabia. Então vou lhes contar a história de uma mulher que enfrentou Lampião e Corisco com um filho nos braços. José Tibúrcio da Silva, meu pai, era proprietário da fazenda Paraíba. Transportava pelo sertão peles de boi e de vaca, de bode e de ovelha. Levava para a cidade de Queimadas, pois lá havia um curtume que era do coronel Vicente Ferreira da Silva, que era primo de meu pai, José Tibúrcio. Ao chegar em Queimadas, meu pai deixava as peles para serem curtidas, e as que já estavam curtidas, ele pegava para trazer, completando a carga com sacas de café que vinha de Jacobina para Queimadas. Toda a mercadoria era carregada em uma tropa de burros. Meu pai era o dono de uma tropa de 8 burros novos e fortes, sendo seu tropeiro o senhor Higino, morador da fazenda Roda. Ao chegar aqui na Vila do Raso, como era conhecido na época, meu pai tinha que prestar contas ao coronel Vicente Ferreira da Silva, pois era ele que dava os fretes para meu pai o conduzir. Foi no período dessa viagem que Lampião e seu famigerado bando chegou em João Vieira, arraial de Araci, no mês de dezembro de 1928. Então Lampião precisava transportar 20 sacas de feijão de Queimadas para a cidade de Araci. Então procurou saber quem era o fazendeiro que tinha tropas de burros. Alguém que se dizia ser amigo de meu pai, o Zé de Tonho, informou a Lampião sobre o meu pai, que ele tinha uma tropa de 8 burros, mas este não era amigo, e sim inimigo, ao dar informação a um líder de bandidos. Então o rei do cangaço mandou o cangaceiro Corisco ir até a nossa fazenda chamada Paraíba, guiada por Zé de Tonho, este miserável, que aproveitou para fazer média com Lampião. E lhe disse que sabia onde era, se colocando à disposição para mostrar-lhe o caminho, o que foi aceito por Lampião, pois o chefe dos cangaceiros não sabia onde era a fazenda. Ao chegar, não encontrando ninguém, colocaram fogo na casa. Esta era a ordem absurda de Lampião, que pensava ser o maior entre os maiores e que nunca tombaria junto com seus erros. Lá pelas 5 horas da manhã, minha mãe chamou as meninas para tirar leite das cabras,
pois eu só tomava leite de cabra. Mamãe me levava nos braços e ao chegar na malhada, ela avistou o fogo em cima da nossa casa, da fazenda Paraíba. E logo viram os cangaceiros com os fuzis e os cavalos e burros amarrados à cerca da propriedade. Minha mãe parou no caminho, não seguiu, pediu que uma das meninas que ela criava que voltasse à casa do meu tio Martinho para chamá-lo, para poder encorajá-la, pois ela ia enfrentar os cangaceiros. Ao chegar, Martinho se reuniu com a minha mãe, que estava comigo nos braços, e ao se aproximarem da fazenda, minha mãe e meu tio avistaram a fumaça em cima do telhado. Os cangaceiros já tinham arrombado a porta e entrado, pegado dinheiro, peças de tecidos de seda, saquearam a casa, fizeram comida, mataram galinhas, pois tinha muitas penas jogadas no quintal. Minha mãe se aproxima do bando e, com uma coragem absurda, disse: "Bom dia, senhores. Com que autoridades vocês fizeram essa barbaridade?" Corisco respondeu: "Temos ordens de Lampião. A ordem é que nós temos é que quando chegar numa fazenda e ela estiver vazia, é para nós tacar fogo, vice?" Ela respondendo disse: "Fez muito errado, se sabem que a casa tem dono." "Cadê o seu marido? Por que ele correu?" "Ele não correu, está viajando, está em Queimadas, está trabalhando, enquanto os senhores tocam fogo nas casas alheias. Como eu o conheço bem, teria enfrentado essa situação, mesmo sabendo que perderia, mas morreria lutando, porque é um homem valente e não fugiria, deixando a família sem proteção. Isso jamais." "Nós soubemos em João Vieira que ele tem uma tropa de burro, é mesmo?" Minha mãe respondeu: "Como eu disse, ele está viajando com a tropa de burros, pois ele é cargueiro. Por acaso os senhores pretendem contratar os serviços do meu marido?" Corisco só balança a cabeça negativamente e diz: "Por que mesmo a senhora correu?" Minha mãe respondeu: "Eu não corri, não sou medrosa e muito menos covarde. Covarde é quem taca fogo nas casas alheias sem um motivo aparente. Eu apenas fui dormir na casa do meu cunhado e de minha irmã, a pedido de meu marido. Se eu tivesse corrido, não estaria aqui no curral apartando as cabras e o meu tio lidando com o gado. Estou vindo agora porque a minha filha que carrego nos braços chorou para comer e fui tirar leite das cabras para fazer mingau e alimentá-la." Corisco disse: "Está bem, então podem apagar o fogo, que ainda dá tempo de salvar a sua casa. O fogo está apenas começando no fundo do quintal, tem potes de água lá." Minha mãe então disse a Corisco: "Se quiserem deixar nosso assunto sem ressentimentos, o senhor mande 2 ou 3 dos seus apagar o fogo que atearam. Creio que saiba reconhecer seu erro e se redimir de ter tacado fogo na casa de uma senhora trabalhadora com um filho nos braços. Só vai denegrir a imagem de quem fez essa proeza se não houver o devido conserto. Até porque quem botou fogo na casa foram vocês, e fui eu que a muito custo tirei água da cisterna, pois meu marido não está presente, e acomodei a água nos potes. Darei esse assunto por encerrado, sem mágoas, se assim o fizerem." Então Corisco disse: "Quero 3 cabras apagando o fogo." E os cangaceiros de Corisco apagaram o princípio de incêndio. "Viemos porque meu chefe mandou, e se encontrar seu marido, era para arrancar o couro da cabeça dele e levar-me como prova do fim dele." "E por acaso o senhor pensa que isso é valentia? Matar um homem dentro de sua casa e dentro do seu direito? O nome disso é outro, é covardia.
e quem a pratica, com ela padece. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, pois o mal não perdura na terra. Estamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Também somos abençoados pelo Padre Cícero Romão Batista. E todo aquele que padecer pelas mãos de um homem irmanado com Satanás, este será arremessado aos céus, para a morada do Altíssimo. Portanto, a desgraça é passageira para aquele que crê em Deus. Não pensem que vão ganhar todas as batalhas, porque não vão. O mal feito já nasce com data de validade. O que começa errado, termina errado. O próprio Lúcifer, o príncipe das trevas, sabe que seu fim está próximo, e este nada pode fazer para mudar o seu destino e se salvar. E como eu disse, todos aqueles irmanados com a besta seguem como gado para o matadouro, mas em sua infinita bondade e misericórdia, Deus aguarda um certo tempo para que os humanos se arrependam de seus feitos malignos. Essa dádiva é dada a todos os errantes. E quanto ao meu marido, nem o Senhor, nem ninguém irá tocar em um fio de cabelo dele, porque na autoridade do Senhor meu Deus, eu amarro todo movimento maligno contra minha família e contra minha casa. Meu marido é um homem trabalhador, diferentemente dos senhores, é temente a Deus e tem que terminar o projeto de vida que Deus lançou em seus ombros, um fardo não muito pesado, para que consiga suportar o peso. Então Corisco, sem graça, sentindo o peso da culpa, se despediu, dizendo: até logo, senhora, tenha um bom dia. Minha mãe respondeu: espero que se redimam dos seus pecados ou vão sentir o peso da mão de Deus. E o bando de cangaceiros seguiram para o arraial João Vieira. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, compartilhe a história com seus amigos, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo bacana e legal. Fiquem na paz. Juízo, hein, cabroeira? Por quê? Porque eu fui!